Bom, mais um vídeo de review. Já não vou nem dizer mais que não é o hábito do meu canal, porque já fiz um review há pouco tempo e agora um outro. Os amigos mais inteirados em lâminas logo estão imaginando se estão olhando para uma Strider. E eu já vou adiantar, não é uma Strider, tá? É uma faca chinesa, eu diria que praticamente um clone de uma Strider, né? O modelo GWAR, só que um clone encurtado, porque o GWAR tem uma lâmina maior, mas em linhas gerais a geometria, inclusive empunhadura, cabo, é basicamente isso. E para quem está se perguntando, a marca é Cima, C-I-M-A, Cima. Eu também não conhecia essa marca, foi quando eu fui comprar o meu Ganzo G740, que rodando nas páginas de cutelaria da Gearbest, eu me deparei com essa marca, né? E eu falei assim, nossa, mas eu conheço essa faca, isso parece uma Strider. E na página da Cima tinha uma outra faca também, eu falei, eu conheço essa faca, parece uma IC3. Mas não, era a tal da Cima. E eu falei assim, bom, eu nunca ouvi falar dessa marca, será que isso é bom? Na página da Gearbest tem uns vídeos sobre cada uma das lâminas, né? Sobre a Cima 1, que aqui é o clone da IC3, tem vários vídeos e impressiona. Qualquer um que vê os vídeos não pensa duas vezes em optar por aquela faca em vez da IC. Mas nesse modelo especificamente, a Cima 1058, só tinha um vídeo, né? Eu achei interessante o vídeo, mas o que mais me chamou a atenção na faca foi na descrição técnica, né? O aço usado, que é o 9 Chrome 18 MOV, portanto o mesmo aço da Ganzo, ou seja, o aço chinês equivalente ao 440C, mas isso não é novidade para mim, eu conheço esse aço, eu sei o desempenho dele. O que me chamou a atenção foi a dureza alegada, entre 60 e 62. Bom, até 60 eu sei que esse aço teria um bom desempenho. Acima de 60, principalmente se ele tivesse na casa de 62, eu sei que o desempenho dele ia cair, no sentido de que ele ia ficar friável, ou seja, ele ia tender a fraturar com certa facilidade. Eu falei assim, não, eu quero então testar essa faca. E por que eu resolvi comprar, para fechar o meu pacote de compra, por que eu resolvi realmente comprar essa faca? Eu procurei na internet e não achei um único review em português dela, né? Não só desse modelo 1058, mas de nenhuma faca da Cima. Vi vários vídeos em inglês, em russo, em letão, em espanhol, mas nada em português. Eu falei assim, olha, pelos vídeos que eu vi dessas facas, o desempenho pareceu muito bom. Então eu queria compartilhar com os amigos brasileiros e eventualmente algum português que possa ter acesso a esse vídeo, para ver que realmente é uma excelente faca, né? Quais são as características dela? Bom, primeiro é o que eu já falei, né? A Cima, como a Ganzo, tende a, vamos ser generosos com ela, a se inspirar em desenhos bem consagrados de lâminas, né? Eu não achei nenhum modelo da Strider que fosse idêntico, mas o modelo GWAR é praticamente igual, só que numa versão aumentada. A lâmina é maior, mas é basicamente isso. E quais são as características dessa faca? Bom, primeiro peso, como vocês podem ver, é uma faca robusta para chuchu, tá? Ela é uma faca pesada, ela pesa 227 gramas. Para uma faca desse tamanho é um peso considerável. Ela tem aqui junto ao final da tala de empunhadura, que é G10, tá? É um G10 usinado para uma textura de melhor grip, tá?
Ela tem alguns pontos negativos? Tem, por exemplo, essas quinas aqui, mas isso é a mesma coisa na Strider, porque eu já vi gente reclamando a mesma coisa da Strider. Essas quinas aqui são um pouco vivas, mas isso, uma lixa resolve isso em 2 tempos, tá? Outra coisa, o jimping dela aqui no dorso, no flow-through aqui com o cabo, tudo bem, ele não incomoda. Mas aqui na lâmina, só o jimping, as quinas vivas incomodam um bocado o dedo de apoio quando você está efetuando um power cut, tá? Um corte de potência. Então, de novo, uma lixazinha para matar essas quinas, dar uma chanfrada nas quinas, resolve o problema. Olhando a faca pelo dorso, né, ela parece um distal taper desde a empunhadura até a ponta, o que não é verdadeiro, tá? Ela, desde a empunhadura até essa região, mais ou menos aqui, ela tem espessura integral, ou seja, 5,2 milímetros de espessura. É uma espessura respeitável, viu? A partir somente desse ponto aqui que ela tem um distal taper acentuado. O fio que veio de fábrica é um fio aceitável, dá para se trabalhar direto com ela. Por que eu digo aceitável? Porque eu já tive lâminas com fios de fábrica muito superiores a essa. E já tive lâminas com fios de fábrica bem inferiores a essa. De fábrica, ele rapava cabelo. Muito bem? Não, muito bem não, mas rapava cabelo sem muito esforço. E interessante, o fio de fábrica, ele vinha com 16 graus de um lado e 15 de outro. Tá? Então, só por isso, os amigos já vão dizer, então o fio era um pouco assimétrico de fábrica? Sim. E não é só o fio que era assimétrico, tá? Ela é um hollow ground, tá? Não diria um high hollow. Ela é um hollow pouco mais do que um saber, né? Mas um hollow raso, ou seja, é uma faca que quem quiser usar para trabalhos pesados, pode usar sem muito medo, mesmo sendo um hollow, porque ele não é um hollow acentuado. Ele não adelgaça demais a lâmina em direção ao fio. E não sei se os amigos vão conseguir perceber aqui, eu vou tentar movimentá-lo um pouco para ver se com a luz incidindo em ângulos diferentes o reflexo mostra. Ela chegou hoje para mim e hoje mesmo eu já modifiquei o fio. E como é que eu modifiquei o fio? Eu deitei essa parte integral da lâmina aqui e mais o fio, ou seja, eu apoiei isso na pedra e desgastei. Então vocês vejam, um fio que chegou de fábrica, medindo 1,6 milímetros desde a borda até o ombro, agora aqui de um lado, esse lado aqui, ela está com 5,4 milímetros no ombro aqui agora, do que é o novo ombro do fio, e do lado de cá 6,4. Aí fala assim, mas por que essa diferença, Cabral? Porque ela de fábrica teve um grind assimétrico. Nos dois rebolos provavelmente fazerem o desbaste da lâmina, eles estavam ou desregulados ou um pouco gastos, então um lado foi um pouco mais desgastado que o outro. Isso interfere em alguma coisa? Absolutamente nada. Tá? O fio está relativamente centrado aqui, existe uma pequena diferença se a gente for medir, mas isso não interfere em nada os cortes. Tá? O que eu fiz? Por que eu deitei ela na pedra? Por um motivo muito simples. A lâmina estava muito robusta e com isso o que acontece? Quem já acompanha meu canal sabe, a habilidade de corte decai e decai muito. Tá? Então por isso que eu a deitei na pedra, tá? Deitei essa parte onde foi feito o desbaste primário, o hollow primário. Tá? Então, para os amigos entenderem, é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui, imaginando que a régua seja a pedra, eu deito e vai apoiar. É lógico que é o lado contrário, né? Tanto essa região aqui, quanto a região do fio. Por isso que dá para se perceber que há o desgaste nesses dois pontos. Essa faixa mais brilhante é aço que foi desbastado na pedra. Tá? Então agora, o que seria o ombro do meu fio, que estaria aqui,
com 5,4 milímetros, está com 1,5 milímetro de espessura, mas 1,5 milímetro de espessura cai em cima, tá? O ombro original dela, que vem de fábrica, aquele fiozinho visível que a gente vê, né, que todo mundo consegue perceber, o ombro dele tinha 0,9 milímetros, né? Então, com esse meu desbaste agora, qual o ângulo que está esse desbaste meu? Está com 7 graus de um lado e 8 graus do outro, ou seja, melhorou em mais de 100% do que veio de fábrica. Porque ele veio de fábrica de um lado com 16 graus e do outro com 17. Então houve uma melhora considerável, tá? E aí o que eu fiz? Esse desbaste foi para zerar o hollow dela, ou seja, ele terminou em zero. E como é que eu faço isso? Isso é difícil de fazer? Não, gente, isso... Bom, eu considero relativamente simples. Eu deitei isso no lado mais corte da Carborundo e tive a curiosidade de marcar o tempo, para ver quanto tempo eu ia levar. Levei exatos 25 minutos. O que eu uso como guia? A borda extrema do fio. Eu não deixo a pedra desbastar até a borda, pelo menos na grana mais grossa. Eu não deixo ela desbastar até a borda extrema do fio. Então eu levei 25 minutos na Carborundo para fazer os dois lados dela, tá? Para fazer esse desbaste dos dois lados dela. Depois levei mais 5 minutos para refinar o padrão de riscamento que o lado grosso da Carborundo deixou, né? Usando o lado fino da Carborundo. Depois levei mais uns 3 ou 4 minutos usando a minha Suehiro 800 para refinar ainda mais o padrão de riscamento. E por fim levei mais uns 3 ou 4 minutos da minha King 1200 para dar esse acabamento, tá? Nem preocupei em chegar na minha King 6000. Parei na King 1200, já estava de bom tamanho para mim. E aí eu fui fazer o desbastezinho de 5 graus, depois 7,5 graus, e aí eu levei mais uns 2 minutos na King 1200, perdão, para fazer esse desbaste de 5 graus, depois um desbaste de 7,5 graus, tá? Para finalmente dar um microfio de 10 graus. Aí o pessoal já está se perguntando aí, Cabral, mas um microfio de 10 graus para essa faca é um casamento ideal? Não, não é. Mas o que era a minha intenção ao dar um primeiro microfio de 10 graus de cada lado? Testar a qualidade do tratamento térmico do aço. Ah, Cabral, mas como é que você faz isso? Bom, primeiro eu já percebi na minha afiação, no meu desbaste já, que esse realmente é um aço da classe 440C. Por quê? Porque ele se comporta na pedra exatamente igual aos meus gansos, o meu Simo. Simo agora é a fábrica nacional, tá, gente? Que produz uns 2 modelos de canivete em 440C e o comportamento do aço é exatamente esse, tá? Então aí um ponto para cima. Pareceu um trocadilho, mas não é não. Vamos lá. Então, mas por que eu dei os 10 graus de cada lado? Eu sei como um aço da classe 440C se comporta nos cortes. Então o que eu fiz? Peguei essa faca, fui para a garagem, peguei uma caixa de papelão, 50 cortes bem rápido numa caixa de papelão. Eu falei, bom, tô sem tempo, procurei um galinho de goiaba seco, não achei nenhum, mas aí vi uma lata de cerveja de 470 ml. Eu falei, tá aí, beleza para mim testar. Não é retenção de fio, gente. Minha intenção não era testar a retenção de fio, e sim a qualidade do tratamento térmico. Então o que eu peguei? Peguei a lata, botei em pé e simplesmente vinha com a ponta, enfiava a ponta e descia até embaixo a lâmina, fazendo um corte na lateral da latinha de cerveja. Fiz isso em torno de toda a lata de cerveja, os cortes variando entre meio e 1 centímetro cada um, né? Fazendo tiras na lata de cerveja para ela ficar sanfonada, tá? Não comecei o corte na parte virolada do alumínio, que é uma parte mais rígida. Comecei na parte plana da lata, desde em cima até embaixo, tá? A lateral da lata propriamente dita, a parte cilíndrica da lata de cerveja. Então isso era só para testar a qualidade do tratamento térmico. Muito bem, feito isso, limpei a lâmina. Ficaram as marcas de alumínio no fio, porque o fio não está
extremamente polido, nem o desbaste ali, então ficaram as marcas de alumínio, passei um pano com óleo para tirar e tal, e aí fui testar num papel de bula. Os amigos devem se lembrar do vídeo passado que eu falei que 10 microns o fio está tecnicamente cego. O que acontecia? Eu consegui efetuar o corte num papel de bula, tá? Sem esforço. O que aconteceu? Sem esforço, diga-se passar, eu tenho que fazer força, tá? Mas no ele entrar no papel de bula, ele dava aquele barulho característico de fio meia boca já. Então ele já devia estar com uns 5 microns já por aí, o que é esperado para essa classe de aço, porque a classe de aço 440C, ela tem carbonetos relativamente muito grandes, aí na casa dos seus 25 microns. O 9 cromo 18 MOV chinês tem carbonetos um pouquinho menor, na faixa de 20 microns, e mesmo assim isso é uma enormidade. Então, se o tratamento térmico não estivesse bom, provavelmente eu iria ver microdentes ao longo do fio. Não ocorreu nenhum microdente. Agora, o fio todo ficou com uma sensação de nanocerrilha, ou seja, nitidamente ele não sofreu rolamento, mas ele sofreu fratura ao longo de praticamente toda a extensão. Aí você fala assim, nossa, mas isso não é um problema? Não, não é um problema. Isso é esperado para essa categoria de aço nesse ângulo extremamente agudo. Por quê? Porque eu não tenho matriz de aço suficiente para dar suporte a esses carbonetos, tá? Então houve esse nanocerrilhamento e, como eu disse, ela rapava cabelo? Não, não rapava mais cabelo, mas continuava cortando papel de bula. E quem se lembra aí que eu falei que com 10 microns de espessura o fio não corta sequer papel A4, tá? Então ela estava cortando papel de bula, mas no passar o papel de bula ela dava aquele som arranhado, não mascava, não dava trancozinho, como acontece quando você tem microdentes, mas era aquele som arranhado, né, ao cortar papel, não dava esse som suave aqui, ó. E aqui eu posso tirar a fatia que eu quiser, fininha. Agora ela está com um microfio de 15 graus de cada lado. Eu reafiei, tá? E vou falar para os amigos exatamente, dessa vez eu tive cuidado de contar. Foram 10 passadas de cada lado numa hastezinha cerâmica cilíndrica. Nem usei o Sharp Maker. Foi nas minhas hastes cerâmicas comuns. Com 10 passadas bem de leve de cada lado a 15 graus, esse foi o fio resultante. Tá? E nem me dei ao trabalho de fazer um desgastezinho no microfio de 10 graus que estava. Em cima daquele microfio que estava, eu já apliquei direto um de 15, e aí esse é o resultado. Eu vou trabalhar com ela assim alguns dias para ver o quanto esse fio resiste. Pelo que eu estou percebendo, ela vai aceitar bem os 15 graus de cada lado, tá? Mas vamos a alguns detalhes a mais sobre essa faca. A largura, tá, da empunhadura dela aqui é de mais ou menos 1,9 centímetros, tá? Mais ou menos 1,9 centímetros. Essa largura máxima aqui é em torno de 2,8 centímetros, mais ou menos. E essa parte mais estreita, se me lembro bem, é cerca de 2,4 centímetros. É isso mesmo. Tá? Que mais que eu posso dizer? As talas de G10 são presas por parafusos Torx. Tá? No caso específico dessa lâmina aqui, não quer dizer que aconteça com todas. Essa tala da direita, ela está um pouquinho solta. Não dá para mim ajustar porque eu só tenho uma chave Torx. E esse parafuso é daquele modelo que um lado é macho, o outro é fêmea. Um entra dentro do outro. Então eu precisaria de uma chave Torx para segurar o parafuso do lado de cá e dar um aperto maior no de cá. Por quê? Quando eu tento apertar aqui, gira os dois parafusos. Tá? Então a solução seria
E se eu tentasse apertar e continuasse com a folga, a solução seria muito simples. Ou eu colocaria um calço nos lixos do parafuso, e aí ela apertaria, ou faria melhor ainda, colocaria um espaçador de um lado e outro, provavelmente um vermelhinho ou azul, para ficar, vamos dizer, esteticamente bonito, e com isso os parafusos apertariam, tá? Isso não é um defeito da Cima, eu acredito que tenha sido esse modelo especificamente, aquele famoso azar que você dá, tá? Não é nada complicado, é extremamente fácil de resolver, basta ter duas chavezinhas torques para desparafusar as talas, coloca um espaçador entre o tangue da faca e a tala de G10 e aperta os parafusos, vai ficar perfeito e esteticamente fica até mais bonito. Uma coisa que eu comprei, como eu já disse aos amigos, essa faca por causa da dureza, tá? E eu vou chegar lá, eu testei a dureza, lógico, foi a primeira coisa que eu fiz assim que eu tirei da caixa. Mas uma coisa que não me agrada nessa faca é esse gavião acentuado aqui, tá? E também ele tem umas quinas aqui que você precisa matar ou na pedra ou na lixa, porque senão às vezes até o dedo passando aqui incomoda um pouco. Alguém pode estar pensando, Cabral, mas isso é para proteção do dedo, para não deixar avançar. Sim, essa é uma das funções. E como vocês podem ver, não atrapalha tanto na afiação. Dá para afiar até em cima praticamente da borda do gavião. Por quê? Porque ele tem uma rampazinha antes de atingir a espessura total. Então, às vezes sacrifica um pouco a lateral da pedra, tá? Mas não atrapalha a afiação. Agora, quem quiser fazer um notezinho aqui em meia lua, só para facilitar ainda mais a afiação e não sacrificar a pedra, pode fazer. Eu estou pensando ou em eliminar totalmente o gavião, fazendo um hollow aqui também. Eu já fiz isso em uma outra faca minha, só que eu fiz porque ela tinha um ricaço que era enorme. Eu não fiz, não foi por causa do gavião, é porque ela tinha um ricaço enorme, então eu perdia, tá até aqui, deixa eu ver aqui, onde está? Tá aqui. É uma faquinha artesanal, em D2, tá? O ricaço dela, gente, vinha até aqui, tá? Ou seja, tudo aqui ó, era espessura integral, não tinha fio aqui não. Aí o que eu fiz? Meti no rebolo para ficar o côncavo, porque essa aqui também é uma hollow, tá? Meti no rebolo, eliminei e fiz o fio. Agora o fio vem até aqui no calcanhar. Eu talvez faça a mesma coisa com essa aqui, tá? Porque não me agrada esse gavião dela até aqui embaixo. Então talvez eu faça isso. Aqui não sei se vai dar para ver o logo da Cima, eu desgastei até exatamente na linha inferior do logo dela. Tá? Que mais que eu posso dizer sobre essa faca? Já falei o peso, já 227 gramas, né? Ela vem com uma bainha de couro, né? Com a bainha pesa 272 gramas. É uma bainha simples, mas eficaz, cumpre o que ela pretende, que é travar a faca. Ela tem esse pequeno jogo aqui, mas com esse loop aqui é impossível dela sair da bainha, né? E como é em couro, isso aqui não incomoda durante a caminhada. Pode balançar o tanto que for, ela vai dar um pequeno balanço, porque ela tem esse pequeno jogo aqui até o gavião pegar no loop de couro aqui, tá? É uma bainhazinha simples, porém bem feitinha, tá? É couro natural, tá? Não é couro sintético, é couro natural. Essa lâmina, ela são 4 centímetros aqui de... Que 4 centímetros? Peraí, deixa eu ver se eu não estou ficando meio doido aqui. Não, são 4 centímetros de largura aqui, tá? Largura máxima. Como eu já falei, distal taper só na ponta. E a dureza, Cabral? Você falou que comprou por causa da dureza. Olha, eu não esperava 62, para ser bem sincero, porque 62 eu sei que seria prejudicial para esse tipo de aço. Testei contra umas 5 lâminas minhas, 5 ou 6 lâminas minhas. Não vai dar para os amigos perceberem, porque a qualidade dessa filmagem é ruim, eu sei disso. Mas tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos miudinhos, marcados com uma caneta de marcar CD permanente.
são as indentações na espinha que eu fiz testando contra as outras lâminas. A dureza é decepcionante? Não é. É decepcionante porque eu comprei porque estava anunciado de 60 a 62 RC. Eu sabia que 62 não poderia ser, até poderia, né? Mas para uma faca dessa categoria, 62 eu sei que ia ter muito problema de fratura com ela. Mas qual é a dureza final que eu aferi dessa faca? 58 RC, tá? Aí você fala assim, pô, Cabral, 58 é uma excelente dureza. É uma excelente dureza para esse aço, mas estava anunciado 60 a 62. Eu queria o 60 ou 62. Eu tenho uso para uma faca como essa com 62 de dureza. Eu ia refazer todo o grind dela, eu ia fazer um regrind dela, um desbaixo total dela, ia melhorar a geometria e tal, se ela tivesse 62, né? Mas não tem 58. 58 está de bom tamanho para esse aço, tá? Inclusive com essa estrutura robusta, vai garantir que os amigos não tenham problema de fratura durante o uso, mesmo alguns usos abusivos dela, tá? Porque, como eu mencionei, ela é um hollow, mas é um hollow raso, ou seja, ela é bem robusta na lâmina. Do jeito que eu desbastei aqui o fio, ela ganhou habilidade de corte, tá? Mas ainda assim continua uma lâmina extremamente robusta, tá? Esse formato de lâmina facilita muito o corte em tábua, tá? Se for o caso. É uma lâminazinha interessante que com pequenos ajustes ela fica muito boa. Os pequenos ajustes que eu me refiro é chanfrar esse jimping dela para ele não incomodar o dedão na hora da empunhadura, chanfrar as quinas da empunhadura, do gavião, né? Aqui e aqui, para quê? Para na hora de empunhar não ser incômodo para a palma da mão. Isso tudo é feito com lixa, gente. Lixa ou uma pedrinha carborundo, isso é fácil de fazer. Não tem muito segredo, tá? É uma lâmina muito robusta, bem construída, materiais, vamos dizer, de primeira, porque é um bom aço. G10 para mim é um dos melhores materiais de empunhadura que tem, tá? Ela tem, agora é uma coisa, pelo menos para nós aqui de Minas Gerais, do Rio, né? Acho que São Paulo também. Desde aqui, o pezinho da tala de empunhadura até a ponta, ela tem 9,7 centímetros. Se a gente medir dessa reentrância, porque tem um chanfro aqui no G10, se a gente medir dessa reentrância aqui até a ponta, aí ela fica legal. Ela passa a ter 10,2 centímetros, ou seja, 102 milímetros, não é isso? Então, ela tanto pode ser uma lâmina legal em Minas Gerais ou ilegal. Se o pentelho, desculpe o termo, gente, mas se pegar um agente da lei muito chato e ele resolver medir daqui até a ponta, ela vai dar 10,2 milímetros. Se medir daqui, aí é tranquilo, ó. Se medir daqui é tranquilo. Dá 9,7 centímetros, tá? Então, é uma faca barata. Eu comprei por 24 dólares, né, com frete. Não foi taxada na Receita, não sei que milagre é esse também. Passou incólume pela Receita, assim como meu Ganzo G740. Todos os dois comprados na Gearbest, passou tranquilo pela Receita, tá? Agora talvez eu compre para testar a Cima 1. A Cima 1, que é a clone da ICE3, é em aço 7 cromo, 17 MOV, tá? Então é um aço com menos carbono, ou seja, se essa aqui já deve ser difícil de quebrar, a Cima 1 é muito mais difícil ainda. Ainda mais que tem vídeos dela, com o cara subindo em cima dela, com ela cravada num tronco. A Cima 1 é mais espessa do que a ICE3, tá? A ICE3 tem 3 milímetros de espessura, a Cima 1 tem acho que 4 milímetros de espessura, em aço inox, ao contrário da ICE, que é o 1095. Então, quer dizer, aí tem gente que fala assim, mas aço inox quebra, o aço carbono não quebra. Gente,
Quem fala isso desconhece de metalurgia. Com um tratamento térmico muito bom, tanto para o 7 cromo quanto para o 1095, se as geometrias forem iguais, o 1095 tem mais chance de fraturar do que o 7 cromo. Isso em durezas semelhantes. Porque eu já citei em alguns outros vídeos, porque aço até 0,6 de carbono só forma a chamada látex-martensita. Aço 1095 praticamente só forma a chamada plate-martensita, que é uma martensita laminar e que adora propagar trinca. Tá? Então, é por isso que muita gente não entende por que uma amora em aço Sandvik 12C 27 mantém mais o fio e é mais resistente à fratura do que uma amora em aço 1095, o aço 1095 da amora tendo aí na casa de 59 RC de dureza e o 12C 27 tendo aí na casa de 58. Metalurgia é a chave das coisas, gente. Então, quando a gente está lidando com lâmina, a gente tem que pensar em duas coisas, basicamente. Metalurgia e física. Tá? É o que vai definir se uma lâmina é boa ou não. Ou seja, a geometria da lâmina, mais a metalurgia do aço. Como aquele aço foi produzido, quais as características intrínsecas do aço. Tá? Mas isso não é o assunto para esse vídeo. Esse vídeo eu fiz para apresentar aos amigos essa marca de faca, que para mim até 2 meses, mais ou menos, que é o tempo que levou para ela chegar para mim, era desconhecida, tá? Eu não conhecia a marca Cima, tá? Pelos vídeos me pareceu uma boa faca, eu falei assim, não, então eu vou comprar uma para testar, para poder recomendar para os amigos, porque, como eu já falei, sem falsa modéstia, a técnica de desbaste de alívio e microfio fui eu que massifiquei no Brasil. E eu sei porque eu já procurei no Google referência, não tem. A primeira referência a essa técnica são os meus inscritos em fóruns, tá? E depois em artigos e depois os vídeos. Não existia referência anterior. Mais ou menos a mesma coisa com os gansos. Eu não estou falando que eu fui o primeiro, eu não estou falando que eu introduzi o ganso no Brasil. Mas, vamos dizer, eu chamei a atenção dos amigos postando um review de um primeiro ganso que eu comprei, isso pelo menos em língua portuguesa, tá, gente? Lógico que em inglês já existiam reviews e tal. Mas postando um review e depois postando indicação de um vídeo do Vini Nu, em que ele judiava do ganso 704, a mesma coisa agora com a Cima. Antes de fazer esse vídeo, agora há pouco mesmo, fiz uma nova consulta rápida no Google, procurei tudo, não achei referência à faca Cima em português, quer fosse em vídeos do YouTube, quer fosse em artigos citando as características da faca ou qualquer coisa desse tipo. Então, tomara que seja o Cabral de novo a introduzir uma marca de lâmina para os amigos, tá? Em português, vamos deixar claro, tá? Que os amigos talvez não conhecessem. Alguns conhecem, que já comentaram comigo. Eu comentei que tinha comprado uma, alguns comentaram que também já conheciam, já tinham visto os vídeos. Mas está aqui, mais uma boa indicação para os amigos de uma lâmina muito bem construída, usando bons materiais, com bom acabamento e um preço muito justo. $24 por uma faca dessa é uma pechincha, tá? E vamos ver, talvez eu compre, talvez não, é bem provável que eu compre a Cima um para testar também, e aí eu falo para os amigos, mas já digo de antemão que tem vídeos em inglês, em espanhol e até em japonês e russo também no YouTube, mostrando que essas facas são realmente muito boas. E os testes, essa aqui tem até poucos vídeos no YouTube, mas a Cima 1, que é a clone da IC3, tem vários vídeos, os amigos podem procurar, inclusive na página da Gearbest tem um vídeo em que eu acho que é um francês ou é um americano franzino, não sei, ele crava ela num tronco meio que estava com uma rachadura lá.
E o cara deve pesar uns 60 quilos, 65 quilos, ele sobe em cima dela, não dessa, da IC3, tá? Sobe em cima do cabo dela, balança e tal. Então os amigos vão ficar maravilhados e deve custar o que? Acima deve custar 1/3, 1/4, se considerar o frete de uma IC3. E pelo visto é muito melhor do que a original. Pelo menos na minha opinião. Tem gente que é favorito deles o aço carbono e tal, eu não entro nesse mérito. Eu digo relação custo-benefício e o produto que você tem. Eu achei extremamente confiável essa Cima, e a tal da Cima 1 também me pareceu extremamente confiável, e essa marca também parece que tem canivetes, mas canivete eu já tenho muito, então se for o caso eu talvez compre só a outra lâmina. Era isso para o momento, né? Queria apresentar a lâmina para os amigos, acho que já fizemos isso e tá aí. Estou recomendando que quem quiser uma boa lâmina e que goste das lâminas da Strider, eu acho que são exageradas na robustez, como essa Cima é, tá? Mas em todos os casos fica aí a dica. Um bom produto num preço mais do que justo, uma relação custo-benefício altíssima. E o principal, isso eu posso atestar, o tratamento térmico está muito bom, tá? Eu diria que no nível dos Gansos. Então, só isso já fala por si. Acho que era isso por enquanto. Um abraço a todos.